Geralmente, quando está se estudando Libras, a gente faz uma comparação com a estrutura do português, como nós vimos anteriormente. O português, primeiramente, a gente tem o sujeito, em seguida o verbo e em seguida nós temos o predicado ou o objeto da frase. Com a Libras é diferente. Primeiro a gente joga o objeto, depois do objeto a gente tem o sujeito e por último a gente tem o verbo. Em todos os casos a gente utiliza isso? Não, não é em todos os casos, porque aí quando você, por exemplo, está contando uma história, você precisa usar, além dos sinais, o classificador para aqueles sinais. Se a gente conseguir entender isso em língua brasileira de sinais, a gente vai longe, como nós vimos anteriormente. Por exemplo, se eu interiorizo, né, aquilo que o surdo pensa, o surdo vai pensar diferente de nós. Nós, quando a gente, por exemplo, vê um objeto, a gente lembra da palavra, ou quando a gente vê a palavra, a gente lembra, quando a gente vê o objeto, a gente lembra da palavra. O surdo, quando vê o objeto, ele lembra do sinal. Então, o surdo, ele pensa, ele verbaliza o pensamento de forma sinalizada. Nós verbalizamos o pensamento de forma oral. Essa é a diferença das duas modalidades. Por exemplo, quando eu vou dizer assim, o menino subiu na árvore. Quem é o verbo? O verbo subir. Quem foi que subiu na árvore? O menino, sujeito. E o restante subiu na árvore é o predicado, ou seja, é o objeto da frase. Então, quem é o objeto da frase? O menino subiu na árvore. Primeiro eu vou ter árvore, né? O sinal de árvore. Pega essa mão aqui, árvore. Árvore, a gente aprendeu isso. Árvore. Como é que eu faço o sinal do menino? Esse sinal é o sinal de homem, né? Mas se eu fizer assim, menino. É como se eu fizesse assim também, o sinal de mulher, mas isso aqui, menina. Então eu vou pensar primeiro no objeto. O surdo vai olhar para o objeto e vai dizer, o que é que tem essa árvore? Aí você vai sinalizar menino. Aí ele vai olhar para você e vai pensar assim, o que é que tem árvore e o que é que tem o menino? O que é que vai acontecer? Então quando eu sinalizei o menino, e daqui do menino, eu trouxe o menino para cá, fazendo isso aqui, isso aqui é um classificador para a pessoa andando, classificador para a pessoa subindo na árvore. O menino subiu na árvore. Eu posso até acrescentar aí uma outra oração dentro da mesma frase, né? Então eu vou fazer árvore, menino, subiu, eu posso dizer que ele caiu. Se eu pegasse a língua portuguesa, eu ia dizer assim, o menino subiu na árvore e caiu. É diferente, por exemplo, dessa frase aqui. Eu faço o sinal de Jesus, o verbo amar e apontar para você. Está incorreto dizer isso? Não. Que é diferente dessa frase onde o sujeito vai praticar uma ação. É aquela velha história também. Árvore, carro, aí eu faço o classificador do carro e o carro bateu. Mas Jesus ama você, eu posso fazer assim? Posso fazer assim, não tem problema. Agora, quando eu estiver contando uma história, eu tenho que estar trazendo o verbo por último e tal. Alguém vai dizer que é português sinalizado se não fizer isso? Não é. Isso vai muito depender do contexto, né? Se eu olhar para o surdo assim e dizer assim, pronto, tá aqui, ó, Jesus amar. Aí o surdo vai olhar, amar o quê? Aí eu aponto para você. Jesus ama você. Jesus ama você. É a mesma coisa de dizer assim também, ó. Posso até fazer isso. Português. É como se fosse o mas o acento. Mas se eu disser assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu coloquei aqui para vocês o que é que Jesus é. Eu não disse uma ação de Jesus. Se eu quero dizer assim, Jesus foi até o grupo dos 12. Então primeiro eu digo grupo
12, Jesus foi. Tá vendo? É diferente. Jesus, ou então faça assim, ó. Grupo dos 12, que são os discípulos. Eu tô olhando para vocês. Jesus foi. Usei o classificador de pessoa andando. Ou Jesus foi para o dos 12, né? Não é diferente? Se eu digo assim, Jesus falou, né? Jesus falou, ó. Tá vendo? Jesus falou. Eu, quer dizer, a minha pessoa é como se eu estivesse assumindo o lugar de Jesus no discurso. Caminho, verdade, vida. Ninguém vai pro céu. Tá vendo? Ninguém céu vai. Tá vendo? Aí já mudou. Ninguém céu vai se não passar por mim, se não conversar comigo, se não conversar e não me conhecer. Precisa conhecer Jesus para poder ir para o céu. Só esse exemplo para vocês perceberem. Então, que Deus abençoe vocês e que a gente pratique de verdade. É bom também rever os vídeos anteriores, né, que está aqui em nosso canal, para que assim a gente possa entender todo o funcionamento da língua de sinais e de que forma nós vamos trabalhar, né? Tanto o cursinho de Libras que nós estamos ofertando por aqui, essa vai ser uma das aulas. Eu vou voltar desde a primeira aula, vou preparar um vídeo colocando, né, em um vídeo só todas as etapas, né, para poder a gente jogar aqui no nosso canal e que os nossos alunos e que as pessoas interessadas possam participar desse cursinho, possam aprender a língua de sinais aqui no canal O Amor de Deus Está no Ar. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.